Olá pessoal, tudo bem com todos? Tudo certinho? Vamos dar início então a mais uma aula nossa de Cirúrgica 1, perfeito? E desde já eu só quero fazer um lembrete a vocês que já postei na primeira aula que eu ministrei para vocês sobre a data da nossa prova de Cirúrgica 1, que será no dia 13 de agosto, né? Então vai estar publicado na plataforma. E a segunda prova vai estar no dia 25/9, tá? Então, para nós começarmos hoje a nossa aula, eu quero que vocês peguem na literatura de vocês, na página 6, que vai falar sobre a questão da subesterilização, que é um assunto importante para nós no dia a dia, que nem todos os setores têm essa subesterilização. Na verdade, quando eu falo de subesterilização, eu estou falando de um setor de dentro do hospital que não é a CME, que não faz parte da CME, que vai fazer o processo de limpeza do material, né? O setor que vai fazer a esterilização, a descontaminação, né, a desinfecção de qualquer tipo de peças instrumentais, materiais instrumentais para ser usados nas cirurgias, é a central de material de esterilização. A própria literatura fala que as subesterilizações estão localizadas em duas salas, mantendo comunicação com as mesmas. Esta sala é opcional. Então, ou seja, é um setor que não é obrigatório ter no hospital. Por que não é obrigatório ter no hospital? Porque eu tenho a CME. Existe a central de material de esterilização que vai dar suporte para o hospital quando ela vai fazer o trabalho que é o que, gente? Esterilizar os materiais. Agora, arsenal ou central de abastecimento, que é um outro setor de dentro do hospital, ele existe, claro que ele existe, para ele distribuir os materiais esterilizados dentro do setor que onde estará o circulante ou técnico de enfermagem, que é a mesma coisa, oferecendo esses materiais para todo o hospital. Se a gente for ver qual o setor que mais consome material cirúrgico esterilizado, é o centro cirúrgico. A gente depois tem o pronto-socorro, tem a hemodiálise, tem a pediatria, tem a UTI, né? Varia os setores. Mas o setor que mais consome material cirúrgico é o centro cirúrgico, correto? E o arsenal, né, é um setor que ele é destinado a entregar esses materiais esterilizados, né? A central de abastecimento, quando vocês ouvirem a palavra arsenal ou central de abastecimento, é a mesma coisa. Vai estar distribuindo isto, ou seja, este material para todo o hospital. Podemos pensar da seguinte forma: o centro cirúrgico da atualidade, né, por exemplo, ele pode ter o seu arsenal só para ele, né? Ou eu posso ter o hospital com o centro cirúrgico e um arsenal que vai atender todos os setores, certo? Então, além do arsenal, onde ficam os materiais esterilizados, atenderem os blocos, as cirurgias, o centro cirúrgico, as equipes cirúrgicas, ele vai atender outros setores, porque outros setores também precisarão de materiais esterilizados. Assim como o pronto-socorro, com suturas, pequenas cirurgias, pequenos procedimentos, maternidade, UTI, hemodiálise e outros, pediatria e outros setores que precisarão. Então eu posso ter um arsenal, né, da atualidade para atender somente o centro cirúrgico, assim como a gente viu na aula passada que existe a farmácia que vai atender só o centro cirúrgico e uma farmácia que vai atender toda outra parte do hospital. Ou a gente pode encontrar farmácias em cada setor, que eu chamo de farmácia o que, João? Satélites. Por exemplo, o pronto-socorro tem uma farmácia, o centro cirúrgico ter a sua farmácia, o sexto andar ter a sua farmácia, o nono andar ter a sua farmácia. Isso gera o que, gente? Questão de economia, é a questão de tempo, é a questão do paciente ganhar com isso, mas gera gastos
para fazer esse processo, essa mudança acontecer. Então, quando o hospital ele tem somente uma farmácia que atenda todos os setores, talvez fique um pouco, né, aquela situação. Tenhamos que trabalhar com a realidade do hospital. Eu tenho que me adequar à realidade do hospital, né? Então fica um pouco, talvez, obstruído o atendimento. Gera mais uma problemática. Agora, quando eu tenho uma farmácia em cada setor, ou a farmácia no pronto-socorro, que o fluxo maior de pessoas seriam lá. A farmácia dentro da própria UTI, uma farmácia dentro do próprio centro cirúrgico, com certeza esse fluxo de funcionários, eles iriam notoriamente pensando, notoriamente a gente percebendo que ia, ao diminuir, assim dizendo, lógico, perdão, diminuir o fluxo de funcionários presentes ali. E o expurgo, né? Dentro da literatura, muitos já devem estar fazendo estágio, muitos já devem ter iniciado seus estágios, brevemente estaremos juntos novamente. O expurgo é o setor de dentro do hospital, onde cada local de enfermagem que presta serviços de assistência de enfermagem tem que ter o seu expurgo. O expurgo é o setor onde nós depositamos todo o material contaminado, né? É um setor semi-restrito, podemos dizer, é um setor semi-restrito, né? Muitos curiosos ficam, né, perguntando o que tem naquela salinha, o que tem naquela salinha. Geralmente é uma salinha que fica próxima ao comando de enfermagem, próxima que eu digo não tão próxima, porque comadres, periquitos, sondas, borrachas de todas as formas, né, materiais que precisarão, vidros, vidraçarias de uma forma geral, que precisarão ir para a CME, ficarão no expurgo. Cada setor tem que ter o seu expurgo. Nenhum setor da enfermagem ela pode trabalhar sem expurgo. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, pediatria, pronto-socorro, hemodiálise, centro cirúrgico, todos os setores têm que ter expurgo. Farmácias de manipulação têm que ter expurgo, né? Posto de saúde, policlínicas, UBS, estratégia de saúde da família, UPA, unidades de pronto atendimento, tem que ter expurgo, né? Laboratórios, né, de análises clínicas e patológicas tem que ter expurgo. Onde irão depositar as agulhas? Onde irão depositar o sangue, né, que ele vai ser depois desprezado, né, no grupo A, por exemplo, que é um lixo extremamente contaminado. Então, todo o setor da área da saúde que gera riscos biológicos provenientes de materiais produzidos como lixo hospitalar infectado, ele tem que ter um local adequado, um local protegido, um local cercado, um local que poucas pessoas podem ter contato, que eu chamo de expurgo, certo? E mais um pouquinho falando sobre ele, para a gente evitar o fluxo maior de pessoas que irão levar materiais lá para a CME, eu tenho que fazer o quê? Dentro de cada hospital tem a sua política de trabalho. Então, tem hospitais que adotam a escala. Cada horário é um setor que leva todos os seus materiais para a CME. Então, sei lá, 9 horas da manhã, né, é a pediatria. Então, eu levarei até ali, já gastei 25 cubarrins, correto? Desculpa. Eu já gastei 25 cubarrins. Quando eu tiro do meu expurgo as 25 cubarrins e levo essas 25 cubarrins para a CME, que é a área suja, a área contaminada, a entrada do material contaminado, eu tenho que contar. Porque na hora que eu irei buscar as minhas 25 cubarrins, a minha colega técnica em enfermagem, que trabalha na área suja na CME, que é uma área contaminada, desculpa, a área limpa, que é a outra área onde eu pego o material esterilizado, que é o arsenal, ela vai virar para mim e vai falar assim: tá aqui seu material, mas eu te entreguei 25 cubarrins. Não, mas você me entregou 20 cubarrins. Vai ficar aquele blá blá blá, né? Uma falando 20, uma falando 25. Quem que tá com a razão? Então, o material cirúrgico, gente, o material contaminado que é levado para a CME, para a área suja, ele tem que ser conferido na frente dos dois.
né? Se é 30 cubarrins, se é 20 comadres, se é 30 vidros, se é 20 borrachas, o que for que eu estou levando para a área suja trazida do expurgo, eu tenho que contar junto com o formulário, com o impresso, checando todas as duas profissionais, aquela que está entregando e aquela que está recebendo o material, para depois lá no arsenal, na central de abastecimento, onde eu falei agora para vocês, eu buscar esse material e bater a conta certa, porque depois não adianta. Porque é a minha palavra contra a do meu colega. E a gente tem que se policiar. Isso também faz parte do cuidado de enfermagem. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas questões que faz a diferença. E quando fala controle, né, de preferência localizado na zona irrestrita, uma vez que neste local é que a coordenação, né, do centro cirúrgico coordena o fluxo de trabalho, né? No planejamento de um hospital de grande porte, é aconselhável que essa coordenação seja feita com auxílio de quadro de sinalização. O expurgo é um setor que a equipe de enfermagem vai ter contato com ele. Claro, todas as pessoas, assim como circulantes, terão contato, assim como áreas abertas de outros setores também terão contato, né? Existem curiosos? Existem. Esse controle ele é feito também pela coordenação, pela gerência do setor de trabalho. Como eu já falei para vocês, na verdade seria importante se a enfermagem ela tivesse 2 enfermeiros, um gerenciando e um prestando assistência. Mas na verdade a nossa realidade muitas das vezes não é esta. Nós não temos 2 enfermeiros, nós temos um enfermeiro para fazer assistência e para fazer a gerência. Gerenciar, supervisionar, coordenar e prestar assistência ao nosso paciente junto com o técnico. Então, às vezes, controlar essa questão fica um pouco a desejar, fica um pouco atípico quando eu tenho um enfermeiro que tem que fazer 2, 3, 4, 5 atividades ao mesmo tempo. Então, setores maiores, setores grandes, como o centro cirúrgico, que pode acontecer, quando eu preciso me comunicar com meu colega, a gente tem que usar meios de comunicação como telefone, como ramais, né, para anunciar o próprio colega, porque gritar com uma pessoa para ela te atender também não funciona, né? Então, pessoal, quando eu tenho um centro cirúrgico grande, né, e a sua planta física, a sua estrutura é uma estrutura grande, podemos dizer que é desnecessário ou talvez falta de ética, né? Ficar gritando o nome do colega quando eu preciso comunicar com ele dentro de um setor grande como o centro cirúrgico. Então, interfones, anunciando o profissional, né? Isso serve não só para o centro cirúrgico, isso serve para outros setores. Jamais eu vou gritar o colega no setor, chamando pelo nome dele, para ele chegar aqui onde eu estou. Principalmente quando o setor é grande, eu estou em uma distância maior e eu não consigo comunicar com ele da forma como eu preciso. Então, quando fala controle, né? Quando a gente vê essa parte de controle que envolve o expurgo também, o arsenal, eu preciso comunicar com ele, seja no centro cirúrgico, que é o único setor que a gente está junto, ou na pediatria, que é outro setor que a gente pode estar junto, mas mesmo distante, que nós tenhamos essa consciência de não ficar gritando, porque eu não estou debaixo de cachoeira e nem estou em show para usar microfone, né, para ficar conversando alto. Então, se eu quero conversar com o meu colega de profissão, aprendam isso. Não chama, não grita o seu colega no corredor do hospital. Não grita o nome do seu colega. Ô fulano, chega aqui. Não façam isso. Tá? Isso aí cabe até advertência. É claro que quando nós entrarmos no hospital para sermos admitidos e assim trabalharmos, saberemos a política adotada ali dentro desse hospital, né? E aí a gente sabe muito bem o que pode acontecer. E aí, gente, falar em outro setor importante dentro do centro cirúrgico, além desse controle, dessa comunicação que tem que existir, né? Quando essa comunicação ela é distante, apresenta uma distância,
eu tenho que ter outros meios de ferramentas para eu interagir com o meu colega de trabalho, para evitar essa situação desnecessária de ficar aumentando o timbre da voz. RPA ou RPP, que é uma questão que eu já conversei com vocês, nós já falamos, já passei para vocês uma atividade que vocês pesquisarão sobre ela, que é um setor semi-restrito de dentro do hospital, que trabalha com pacientes pós-operatórios para ele recuperar da sua cirurgia, né? E voltando da anestesia. Então, na verdade, a RPA, né, a própria literatura está falando, a finalidade dessa sala é atender aos pacientes que apresentam problemas ou mesmo, né, aos que terminaram a cirurgia ainda continuem sob a ação dos anestésicos. Então, ela tem dois objetivos. Ela vai ser usada para pacientes que apresentaram problemas durante a cirurgia ou para aqueles que precisam ficar até terminar a anestesia. Por quê? Por exemplo, cesariana não precisa ir para a RPA, mas a pessoa gestante apresentou um problema, uma intercorrência lá na RPA. Desculpa, lá no bloco, na mesa cirúrgica, ela vai para a RPA. Catarata, fasectomia, retirada do cristalino, né, natural para colocar o artificial para voltar a enxergar, ele teve uma hemorragia, ele teve um choque, ele teve, né, uma dessaturação durante o processo invasivo, que é uma cirurgia que não precisa ir para a RPA, mas teve uma intercorrência, ele vai para a RPA. Exceto isso, toda e qualquer cirurgia que o anestesista solicitar a presença dele lá na RPA, esse paciente vai ser encaminhado para a RPA. Recuperação pós-anestésica. RPP, recuperação pós-procedimento. É um setor, né, de emergência, é um setor que tem carrinhos de parada, que tem oxigênio, que tem medicação, que tem ambu, que tem desfibrilador. Dentro da RPA, da recuperação pós-anestésica, tem que existir o circulante de sala de plantão, que vai ficar com ele ali, seja 30 minutos, 40 minutos. Vocês podem perguntar quanto tempo o paciente fica em observação na RPA depois da cirurgia. Varia. Primeiro, depende da cirurgia que ele fez. Segundo, não foi a questão da anestesia pelo motivo no qual ele está na RPA, e sim por uma intercorrência que ocorreu com ele durante a cirurgia que fez com que ele ficasse na RPA. Então aí já mudou a cantiga. Outra situação, a pessoa que está na RPA, ela ainda nem voltou da cirurgia, né? Então o metabolismo é lento, o metabolismo é devagar, então ela tem que ficar na RPA. Claro, como eu já falei, isso é solicitado pelos anestesistas, e o único profissional habilitado que tenha a autonomia de colocar o paciente na RPA é o anestesista. Ele mesmo vira e fala, olha, esse paciente eu vou precisar dele depois da cirurgia por um leito lá na RPA. A equipe de enfermagem ela é tão associada nessa questão de estar antenada às questões cirúrgicas que existem dentro do centro cirúrgico, que a própria equipe ela já sabe quando o paciente vai para a RPA, quando ele não vai para a RPA, porque vai depender da cirurgia, vai variar conforme a cirurgia. Ok, gente? A comissão de infecção, lá na página 7 da nossa literatura, né, nós vimos isso lá na cirurgia, lá na higiene e profilaxia, a comissão de controle de infecção hospitalar, CCIH, né? Ela é importante porque nós sabemos que todo hospital, ele queira ou não queira, ele tem um índicezinho aí de infecção hospitalar. Então, se eu não tenho uma comissão formada por um enfermeiro do hospital, o hospital vai ter que terceirizar essa CCIH. Então, geralmente, quem coordena e é coordenado a CCIH é o enfermeiro ou uma enfermeira, né? Temos microbiologistas, parasitologistas, né? Nós temos médicos, nós temos patologistas, nós temos diretor clínico, né? Que atrás do enfermeiro é formada essa equipe. Mas quem gerencia, quem fiscaliza, quem trabalha, quem apresenta dados, quem apresenta números, né? Quem apresenta resultados relacionados ao processo de infecção hospitalar é a CCIH.
né, fiscalizando os setores, fiscalizando as equipes, fiscalizando os trabalhadores de outros setores também de dentro do hospital, né, os colaboradores. Então é uma comissão importantíssima que faz parte, né, das atividades do dia a dia de qualquer hospital. Então, se vocês também perguntarem, qualquer hospital tem que ter CCH? Qualquer hospital, independente do tamanho dele, ele tem que ter a sua CCIH, que é essa comissão importante. Né? Além do, como eu falei, do bacteriologista, microbiologista, parasitologista, microbiologista, tem que ter a presença, né, do enfermeiro, que é ele que vai ser o coordenador, né? Ele que vai ser o coordenador da equipe que vai estar trabalhando diretamente, né, com quem? Com o pessoal ali, assim sucessivamente, fiscalizando, gerenciando, controlando, realizando palestras, realizando educação continuada e permanente, realizando, né, seminários, congressos, reuniões periódicas com os enfermeiros de setores, para ver o porquê de não da lavagem das mãos, porquê tem setores que os profissionais estão deixando de lado esta prática tão importante que é a lavagem das mãos. E assim é um setor importantíssimo dentro do hospital, que faz a diferença no dia a dia, principalmente quando a gente fala de infecção. E aí, gente, falar de infecção, né, que é uma situação chata no sentido nocivo da coisa, porque é tudo aquilo que faz mal. As infecções hospitalares, elas são divididas de várias formas, contextualizando assim, né, a gente colocando em cascata, ou em gráfico, ou em referências ou fontes. Então, quando eu falo isso, eu estou falando de onde eu encontro as infecções. As infecções hospitalares, elas podem ser de origem ambiental, elas podem ser de origem do próprio paciente, elas podem ser de origem do material, né, cirúrgico, elas podem ser de origem do profissional de enfermagem. Quando eu falo de origem ambiental, o ambiente da enfermagem, que no caso onde a enfermagem está inserido, é um ambiente limpo, é um ambiente descontaminado, é um ambiente que tenha controle, né, de pessoas. Qual um dos setores que mais existem números de pessoas transitando no dia a dia? Pronto-socorro, que é uma área aberta, é uma área irrestrita ou, né, liberada. Né? E a limpeza desse pronto-socorro, como que ela é feita? Como que é feita a limpeza de um centro cirúrgico depois que acaba toda a rotina do centro cirúrgico? Como que é feita a limpeza do bloco cirúrgico? Né? Isso está relacionado ao ambiente. Quando eu falo fontes, eu falo também relacionado ao próprio paciente. O paciente já tem uma predisposição de ter outros tipos de doenças, como a gente viu lá na higiene, patógenos primários e patógenos secundários. Primário é a primeira doença, a doença de base. Secundário é a complicação daquela doença. Então, ou seja, ele já tem uma predisposição, por exemplo, para, infelizmente, adquirir uma infecção dentro do hospital. Então ele tem um quadro que eu chamo de vulnerabilidade. Ele tem um quadro que eu chamo de susceptibilidade. E falando a questão do próprio material, é quando o profissional de enfermagem ele não esteriliza o material corretamente, ele não identifica que tem resíduos naquele material. E isso pode comprometer o paciente durante a cirurgia. Um fragmento que ficou naquela pinça, naquela tesoura, naquela cuba, naquele afastador, vai fazer a diferença na cirurgia do paciente. E também quando está relacionado ao profissional. Quando o profissional ele vai para o trabalho doente. Quando ele vai para o trabalho passando mal. Como que eu posso definir isso daí, João? Eu chamo isso de quê? Dentro das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, nas NRs, né? Eu chamo isso de absenteísmo. O que é absenteísmo? Absenteísmo, pessoal, é a ida, atenção, é a ida do trabalhador, é a ida do colaborador para o trabalho passando mal. Como que o enfermeiro técnico, o auxiliar, pode trabalhar com labirintite? Como que o técnico, o enfermeiro, o auxiliar, ele pode trabalhar com diarreia? Como que o técnico, o enfermeiro e o auxiliar pode trabalhar com febre?
Como que ele pode trabalhar, por exemplo, com cólicas relacionadas a um problema crônico que ele já tenha? Como que ele pode trabalhar com uma hipertensão arterial? Como que ele pode trabalhar gripado? Como que ele pode trabalhar com uma coriza? Isso são fontes. Alguns dos exemplos que eu estou trazendo para vocês que podem comprometer a saúde e a recuperação do paciente. Eu chamo isso de absenteísmo. A ida do trabalhador doente para o trabalho. E aí pode ocorrer o que nós chamamos de quê? Que vocês já sabem, infecção cruzada. Tem que pegar o atestado, tem que passar pelo pronto-socorro, cuidar da sua saúde, né? Porque na verdade não vale a pena, muitas das vezes, é questão de dedicar, é questão de vestir a camisa, sim, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, mas o nosso corpo está pedindo socorro. Então a gente tem que reconhecer os nossos limites. Então não adianta a pessoa ir para o trabalho passando mal, o enfermeiro não observa porque é muita coisa para resolver, o colega também não observa, ele está com aquela coriza pode passar para os próprios colegas de trabalho, aquela gripe, aquilo ali pode atrapalhar a terapêutica dos pacientes e comprometer a qualidade na assistência de enfermagem também. Então, gente, existem várias fontes de contaminação, né? Eu fiz uma breve para vocês aqui que existe dentro do hospital que pode comprometer o meu paciente. Seriam elas ao ambiente, ao pessoal, que somos nós, né? Ao próprio paciente, a questão da própria imunidade baixa dele, diminuição de células de defesa, porta de entrada de infecção, né? Existem alguns fatores inerentes ao próprio paciente e também com o material supostamente esterilizado, mas que na verdade ele está contaminado, né? Então essas são algumas das fontes, podemos dizer, de contaminação que pode levar ao paciente a uma complicação séria quando isso não é feito de uma forma correta, né? E isso a gente pode observar muito bem, principalmente nos estágios, correto? Qualquer dúvida vocês enviam para mim. Não. Bom, pessoal, falando de mais um assunto importante da nossa disciplina, nós agora, lá na página 8 da nossa literatura, depois que eu falei de várias fontes relacionadas à contaminação que pode existir dentro do ambiente hospitalar, que pode comprometer a qualidade de vida não só dos trabalhadores, mas também dos pacientes como um todo, assim sucessivamente, vamos falar agora um pouco sobre os cuidados que devem ser observados dentro da sala de cirurgia. Eu sempre falo nas minhas aulas de cirúrgica que dentre todos os cuidados que existem, que nós temos que ter como cuidados que são assistências de enfermagem, um dos primeiros cuidados a ser observados que devem ser colocados em prática é o banho de aspersão. O técnico vem de outro plantão, o técnico vem de casa, vem de moto, vem de bicicleta, vem de charrete, vem a pé, vem de carona, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, e aí vai para o vestiário, tira sua roupa, se paramenta, tira os adornos, tira os adereços e vai atuar como circulante de sala no bloco cirúrgico. Mas onde ele passou primeiro? Onde ele encostou a mão primeiro? Ele lavou as mãos lá nos lavabos, onde os anestesistas, cirurgiões, instrumentadores lavam as mãos? Ele fez esse procedimento? Ele tomou banho de aspersão? Muitos tomam banho ao sair do plantão. Então, vocês podem até falar, realmente, a gente não vê isso. E muitas das vezes passa-se despercebido, as pessoas não observam que o profissional já contratado, assim falando, o circulante de sala, ele não exerce esse cuidado de enfermagem, que é o banho que tem que ser realizado. Professor, mas eu já tomei meu banho em casa. Eu tenho que tomar um outro banho para entrar dentro do centro cirúrgico? Sim. Você vai entrar numa área restrita. Você vai entrar numa área confinada. Você vai entrar numa área descontaminada. O que eu estou levando para dentro do centro cirúrgico? O que eu estou levando para o centro cirúrgico? O que eu estou levando para pesar as complicações do paciente dentro do centro cirúrgico? Então, além do banho, é o uso do EPI, o equipamento de proteção individual. Todos aqui, inclusive, eu já postei um vídeo sobre o centro cirúrgico. Quem assistiu à primeira aula de cirúrgica 1, eu postei um vídeo para vocês sobre
o funcionamento de um centro cirúrgico e o funcionamento de uma RPA, recuperação pós-anestésica, na qual vocês também terão a oportunidade de estagiar tanto no centro cirúrgico como também na RPA, na recuperação pós-anestésica, onde o circulante fica o tempo todo com o paciente. Enquanto esse paciente estiver na RPA, o técnico que é o circulante, ele tem que ficar com ele. Ele tem que ficar, né? Jamais ele pode deixar ele sozinho, né? Isso é um erro gravíssimo, né? E isso aí é questão até de advertência ou talvez balão e mais para frente uma demissão por justa causa. Paciente de RPA nunca pode ficar sozinho na sala de RPA, nunca, tá? Então na primeira aula que eu deixei para vocês, eu postei um vídeo mostrando aí, né, de um determinado hospital que mostra um pouco sobre a estrutura física dentro de um centro cirúrgico como é, e aproveitando o ensejo, colocando aí a RPA ou RPP, que é a mesma situação. Então gorro, toucas, propés, né, aventais, né, pijamas, tudo aquilo que a gente sabe que em outros setores não existem, né? Eu não trabalho de jaleco no centro cirúrgico, né? Eu não trabalho de camisa branca no centro cirúrgico. Eu não trabalho de calça de brim, eu não trabalho com saia dentro do centro cirúrgico, né? A profissional de enfermagem, ela pode ter a sua denominação religiosa, ela tem que ser respeitada, ela tem que ter o seu respeito, sim. Mas desde o momento que ela fez enfermagem e a escala de trabalho dela é dentro do bloco cirúrgico, ela não vai trabalhar de saia no bloco cirúrgico. Definitivamente. Ela já entra ciente disso daí, né? Que se um dia, talvez ela até evita de ir para o bloco cirúrgico, porque sabe que lá ela vai ter que usar calça, né? Calça de elástico, porque é uma calça apropriada, né? Podemos dizer que é um vestuário próprio, padronizado para o bloco cirúrgico, né? Camisa, né? Gola V, né? Às vezes é de cor verde, às vezes é de cor cinza, às vezes é de cor creme, varia. Essa questão de cor não interfere em nada, não implica em nada, vigilância não tem nada a ver. Quem escolhe isso é o hospital. Mas praticamente o que predomina a cor maior, digamos assim, na porcentagem de hospitais que tem centro cirúrgico é o verde, né? Então a touca, né, o propé, né, que são aqueles, né, digamos, aqueles sapatos de pano que a gente introduz o nosso pé, ele é sanfonado próximo ao dorso do pé, com o nosso calçado, né? A calça geralmente é uma calça super larga que cabe até 2 pessoas, né? Essa camisa, né, que é uma camisa própria para centro cirúrgico. Então, independente da religião, se ela só pode usar saia, ela vai ter que usar calça. Não existe ninguém trabalhar de saia, você não vai ver ninguém de saia no centro cirúrgico. Então é um setor que eu chamo de extrema responsabilidade. Assim como todos os outros são, o centro cirúrgico também, principalmente porque ali a pessoa está exposta, órgãos expostos, posições, né, de várias formas possíveis, de várias formas de cirurgias possíveis, que o paciente vai estar naquela posição para fazer aquela cirurgia, né, que ele precisa para melhorar a condição clínica dele. E eu sempre digo, o centro cirúrgico, assim como qualquer outro setor, a gente tem que ter perfil. Se você não tiver perfil de centro cirúrgico, você não consegue ficar. Você não consegue se adaptar. A gente fica para cobrir férias de alguém, para cobrir licença de alguém, para cobrir a ausência de alguém. Nesse sentido, porque a enfermagem ela é ampla e dinâmica. A gente vive em evidências. Mas obrigatoriamente eu tenho esse dever de gostar de todos os setores? Não. Eu sou ser humano como outra pessoa qualquer. Então, isso varia de acordo com a necessidade e a condição de cada profissional de enfermagem. Tem profissionais que produzem melhor em setores abertos. Tem profissionais que produzem melhor em setores fechados. Né? Tem profissionais que dão tudo para continuar no setor fechado. Tem profissionais que dão tudo para continuar em setores abertos. Então, isso é uma condição de cada um. Né? E ninguém vai ser menos ou mais profissional do que o outro. Isso se chama o que, gente? A questão que a gente chama de quê? Perfil de cada um. Assim como tem enfermeiros que não têm aptidão talvez pela assistência.
ele tem aptidão pela gerência. Às vezes ele não tem aptidão pela gerência, ele tem aptidão pela docência, pelo ensino, né? Assim por diante. Assim como a gente pode lecionar, né, formação de técnicos, fora formação de enfermeiros e assim por diante. Então, assim, na verdade, o cuidado de enfermagem ele é amplo dentro do que a gente está imaginando. Testar os materiais antes de iniciar a cirurgia, verificar se o circulante, se o instrumentador precisa de algum material, estar antenado a tudo que está acontecendo dentro da cirurgia, anotar os gastos durante a cirurgia, porque tem que pagar o plano de saúde. Se a gente deixar de anotar, alguma coisa vai ficar para trás, né? Auxiliar nas emergências, né? Durante o transoperatório, ou seja, que a gente falou sobre pré, trans e pós. Então, durante o transoperatório, os problemas que pode acontecer, carrinho de parada, estar antenado. Principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado para não encostar no paciente durante a cirurgia, né? O paciente está no campo estéreo, o paciente está sendo operado. Quem pode encostar no paciente é só o médico, que ele está com paramento esterilizado, é só o instrumentador que está com paramento esterilizado, enfermeiro, né, anestesista, circulante de sala. Nenhum desses profissionais eles podem e eles estão autorizados a encostar no paciente, né, porque a gente sabe que se encostar vai efetivamente contaminar esse nosso paciente, tá, gente? E além de tudo, o centro cirúrgico, como ele é um setor fechado, ele também é um dos cuidados de enfermagem que a gente tem que ter, né, que a gente sabe que existe. Lá na literatura fala para nós sobre a questão de nunca usar para o curativo sobra de gases na mesa. Claro, isso é importantíssimo. Sobrou gases de uma compressas que eu usei para fazer um curativo, seja de uma cesariana, seja de um outro tipo de cirurgia que foi feita no paciente, né, uma apendicectomia, retirada do apêndice, ou qualquer cirurgia aberta, não por vídeo, que necessitou de fazer um curativo nesse paciente, sobras de curativo a gente vai simplesmente desprezar. A gente vai desprezar aquilo ali. Aquilo não volta para a CME, aquilo não é aproveitado definitivamente em hipótese alguma para outro tipo de cirurgia. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, uma situação que a gente aprende no dia a dia, não está desperdiçando material, não está jogando material fora. Isso o hospital, a administração, a enfermagem, isso é uma contemplação que a gente tem, é uma questão que envolve, né, essa autonomia do profissional. Jamais eu vou usar sobras de gases esterilizadas para fazer curativo em outro paciente. Isso não existe, não pode existir e nunca deve existir. Outra situação importantíssima que a gente sempre tem que falar, evitar conversas durante a cirurgia, né? O mínimo possível de conversa, né? Então, ou seja, quanto menos conversa, melhor possível, tá? Isso é para evitar estresse, isso é para evitar contaminação, isso é para evitar distrações, isso é para evitar erros, isso é para evitar problemas técnicos durante a cirurgia. Então, conversar, sim, somente o necessário, aquilo que é importante, aquilo que está sendo envolvido, né? Como eu sempre falo, né? Pensar ali, no caso, focar na cirurgia, né? Estar positivamente ali antenado, né? Às vezes o corpo do profissional de enfermagem está ali somente, né? Mas ele está lá em outro lugar, né? Então isso aí também pode ser algo de prejuízo, né? Ou seja, tem que colocar o pensamento positivo, mas naquilo que ele está fazendo naquele momento, né? Eu sei que todos nós temos problemas nas nossas vidas, né? Mas desde o momento que eu entro numa instituição, que eu entro naquela, né, da porta para dentro, o meu problema fica lá fora. Por mais que eu sei que eu tenho problema, eu sou um ser humano como outro qualquer, a gente tem que saber diferenciar e saber separar o meu problema familiar, o meu problema pessoal com o meu problema profissional. Ou seja, eu não levo o problema da empresa para casa e eu não levo o problema da casa para a empresa, para isso não prejudicar as duas situações, certo, pessoal?
como eu sempre falo, sempre manter as portas fechadas, né? Esse vai e vem de abre e fecha portas do centro do bloco cirúrgico, né? A corrente de ar, ela também tem bactérias aéreas dentro do bloco cirúrgico que podem comprometer a cirurgia desse paciente. E aí depois não sabe por que ele tem febre, não sabe por que ele está com dispneia, não sabe por que ele está com uma leucocitose, aumento da taxa de leucócitos. Então, muitas situações pode acontecer com o paciente e a gente não entende o porquê que está acontecendo aquilo ali. Então, é um processo que começa desde a área suja, lá na central, lá na CME, na central de material de esterilização, a entrada da área suja, passando material limpo, esterilizado, empacotado, rotulado, lacrado, com data de vencimento na área limpa, até ele ter tido contato diretamente com o paciente, né? Eu chamo isso de quê? O material, quando ele tem contato diretamente com o paciente, eu chamo de artigo crítico, né? Desculpa. Que, na verdade, os materiais, eles são divididos conforme o risco potencial de transmissão de infecção, tá? O risco potencial de transmissão de infecção é dividido em artigos críticos, semicríticos e não crítico, tá, gente? Então a gente vai falar sobre esses 3 artigos, que são artigos, segundo a literatura, que são riscos potenciais de transmissão de infecção. Mais uma vez, artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos, que isso interfere negativamente na saúde, na qualidade e na cirurgia do meu paciente. Pessoal, então na verdade, os cuidados de enfermagem dentro do centro cirúrgico vai muito mais além do que esses que eu comentei para vocês, do que existem na apostila, na própria literatura, né? Lembrando que tudo que está na apostila é importante, tudo que está na apostila faz parte do nosso currículo de aprendizado e que, na verdade, a gente deve dar importância para tudo, né? Até um próprio pacote de compressas que cai no chão, a gente não deve utilizar ela. A gente tem que devolver ela para a CME para que faça todo o processo de reesterilização deste material que caiu no chão. Então, João, se caiu material empacotado no chão dentro do bloco cirúrgico, eu não posso usar? Não, não pode. Eu tenho que estar devolvendo esse material para a CME para que faça todo o processo de reesterilização do material. Tudo bem, gente? E aí nós vamos passar para um outro assunto importante na nossa literatura, na nossa disciplina, que é a classificação do tratamento cirúrgico. Exatamente. Nós temos que entender isso daqui. Como que eu, na enfermagem, eu classifico, como que é classificado, como que nós podemos entender a classificação do tratamento cirúrgico dentro do bloco cirúrgico. A literatura fala para nós que existem 3 formas, né, da terapêutica cirúrgica ser classificada. Quando eu falo terapêutica cirúrgica, eu falo da forma como é classificada essa cirurgia. Então, existem 3 formas distintas de ser classificada. Ela é chamada de emergência, ela é chamada de urgência e ela é chamada de eletivo. Correto? Toda cirurgia que eu chamo de que ela é classificada na sua terapêutica como emergência é aquela cirurgia que não pode esperar. É uma cirurgia que o paciente tem que ir para o bloco cirúrgico imediatamente. O que são terapêuticas cirúrgicas classificadas como urgência? São aquelas cirurgias em que o paciente ele pode aguardar, né? Ele pode aguardar algumas horas para fazer a cirurgia. E o que é um tratamento terapêutico cirúrgico eletivo? A palavra eletivo significa tudo aquilo que é agendado.
Se a gente for colocar como exemplo um procedimento que ele se enquadra nessas três classificações, urgência, emergência, eletivo, eu tenho um exemplo, a cesariana. A cesariana, ela pode ser emergência, tem que ser feita agora. Ela pode ser urgência, vai ser feita dentro de algumas horas, ou ela vai ser eletiva, ela vai ser feita daqui 3 dias, porque ela foi agendada. Então existem cirurgias, prestem atenção, existem cirurgias em que o tratamento terapêutico ele pode ser classificado nessas 3 modalidades. Agora, tem cirurgia que não tem jeito. Por exemplo, apendicite, inflamação do apêndice, né, que é um órgão vermiforme que está presente no nosso organismo. Segundo algumas literaturas, ele produz anticorpos, né, segundo alguns autores. Apendicite, ele não é eletivo. Apendicite, ele não é urgência. Apendicite, ele só é emergência. Dor abdominal, ultrassonografia, leucocitose, dor à palpação abdominal, né? Fez as técnicas corretas, paciente está sentindo cólica, a palpação, mesmo a palpação superficial, diagnosticou apendicite, emergência. Então, apendicite já é uma cirurgia. Desculpa, apendicite é uma patologia, um problema, é uma clínica que ela não enquadra no eletivo, que ela não enquadra na urgência, ela enquadra na emergência. Agora, pessoal, dentro dessa triagem, né, dentro desse fluxograma que existe da gente traçar emergências e urgências, porque o eletivo, eu já sei que o paciente ele não corre perigo de vida. O eletivo, o paciente, ele pode e tem condições de aguardar o dia da cirurgia dele, que está marcado. Seja uma cirurgia plástica, seja uma cirurgia corretiva, seja uma cirurgia de qualquer natureza. Ele não corre perigo de vida, mesmo porque é eletivo, é agendado. Agora, dentro desse fluxograma que a gente entende da triagem, né, de emergências e urgências, a gente sabe que alguns médicos interpretam que algumas cirurgias elas são urgentes, algumas cirurgias são emergências, ou para outros médicos algumas cirurgias são emergências e outras são urgências. Um exemplo do que a gente pode citar: fratura de um membro de um paciente. O que é uma fratura? É quando há um rompimento, né, de um osso. Quando aquele osso se fragmenta. Por exemplo, fraturou o rádio, fraturou a ulna, fraturou o húmero, né? Fraturou a clavícula, fraturou a escápula, né? Fraturou o septo nasal, fraturou aqui os seios, né? Que compõe a face, que é um osso que eu chamo de pneumático, é um osso sesamoide. Por que é um osso pneumático? É um osso oco, né? Tanto pessoas que apresentam sinusite, que é essa inflamação dos seios da face, tem que às vezes fazer uma cirurgia, um procedimento invasivo para fazer uma limpeza, retirada, uma raspagem do pus que está presente dentro do osso, porque ele é um osso pneumático. É só na face que eu tenho o osso pneumático? Não. Eu tenho osso pneumático, por exemplo, na patela, no joelho, que ele é um osso oco. Por dentro dele eu tenho o que, João? Os ligamentos. Eu tenho a bursa, que é uma bolsa que dentro dela tem um líquido sinovial, que serve para lubrificar as articulações. Lá dentro do osso pneumático, lá dentro da patela do tal, né, chamado joelho, eu tenho ligamento colateral anterior, eu tenho ligamento colateral posterior. Já ouviram falar muitas vezes jogadores romperam o ligamento? Jogadores terão que fazer artroscopia para ver a articulação, porque há um possível rompimento do menisco, há um possível rompimento do ligamento colateral anterior, há um possível rompimento do ligamento colateral posterior. Então é o que? Na verdade, são peças anatômicas que fazem, né,
compartilham junto, auxiliam na deambulação do paciente e amortece o nosso peso, né? Porque na verdade quem está sustentando todo o nosso peso são os joelhos, né? Então, entre a patela, a tíbia, a fíbula e o fêmur, eu tenho o quê? Eu tenho as articulações, né? Eu tenho o quê? O que eu chamo de ligamento. Então, o excesso de peso, desculpa, também pode fazer o quê? Romper esse ligamento. O excesso de peso pode fazer um estiramento desse ligamento, né? E aí o que acontece? A pessoa perde a deambulação. Ela pode sofrer queda da própria altura, além do problema da dor, além do problema da própria deambulação e assim por diante. Então, gente, vocês principalmente vão perceber que algumas vezes você vê que o paciente não está bem, que o paciente não tem condições de ir para casa e o médico vai dar alta para ele. E quando ele volta, ele que era eletivo, ele passou a ser urgência ou emergência. Mas isso é uma questão ética e moral. Eu não posso interferir na atribuição médica. Eu não posso chegar perto do médico e falar para o médico: doutor, esse paciente não está bem, o senhor vai dar alta para ele? Eu não tenho essa autonomia, eu não sou médico. Então eu percebo, a equipe percebe que o paciente ainda não está pronto para ir para casa. O médico vai e libera o paciente. Daqui um dia ou daqui 6 horas, ele está retornando para nós de novo. Ou seja, com um problema ainda mais acentuado. Aquilo que era para ser eletivo, agora passa a ser emergência. Então, varia muito da concepção, gente. Varia muito da visão do médico. O que é para ele emergência, o que é para ele urgência. A enfermagem, muitas das vezes, ela percebe que tem procedimentos que o médico trata como urgência e é emergência. A enfermagem, às vezes, ela tem um olhar clínico de perceber que aquele procedimento pode aguardar algumas horas, o médico coloca como emergência. E aquele que não pode aguardar, está aguardando. Né? O eletivo é simples, é tudo aquilo que é agendado. Ok? E aí a gente tem exemplos de emergências. Paradas cardíacas, choques. Que choques, João? Alterações hemodinâmicas dentro do organismo. Tudo que é homeostase é equilíbrio, né? Quando o organismo está em homeostase, o organismo está em equilíbrio. As enzimas, as bioquímicas, né? A glicose, o colesterol, o triglicerídeos, o ácido úrico, a creatinina, o meu TSH, o meu PSA. Eu estou em homeostase, eu estou em equilíbrio comigo mesmo, tá? Então, na verdade, as emergências, tanto emergências clínicas como emergência cirúrgica, tudo que é clínico é aquilo que não leva a procedimento invasivo. Tanto que na enfermagem a gente vê enfermaria clínica e enfermaria cirúrgica. Cirúrgica são todos aqueles pacientes que operaram e vão ficar ali até o tempo da sua alta. Clínica é aquele paciente que vai tratar de uma clínica, de um problema que não requer centro cirúrgico, né? Crise renal, né? Cólica nefrética, febre, né? Diarreia, né? Outro tipo de problema como tuberculose, uma hanseníase, né? Paciente às vezes em fase terminal, seja, né, por um câncer, seja por outro tipo de problema como uma insuficiência renal, né, ou por um HIV, enfim, são várias as situações. Então eu tenho no tratamento terapêutico, dentro da literatura, eu chamo de clínico, é tudo aquilo que não vai para o centro cirúrgico, e cirúrgico é tudo aquilo que vai para a cirurgia, ok? E aí na emergência, né, exemplo de parada cardíaca, parada respiratória, fratura exposta, né, já é cirúrgico, já não é clínico. O osso ele rompe, né, as articulações, o osso rompe a musculatura e fica exposto. Fratura exposta. Fratura fechada é quando o osso ele fragmenta, ele quebra, mas eu não consigo visualizar. Edema agudo de pulmão, enfisema pulmonar, atelectasia pulmonar, broncoectasia pulmonar, né? Hipóxia cerebral, né? Acidente vascular encefálico, né? Aneurisma cerebral, infarto agudo do miocárdio, tudo é emergência, não pode esperar, tem que ser atendido na hora. A urgência, em alguns casos, né, a gente sabe que existe essa condição de o paciente poder aguardar, como, por exemplo, uma luxação,
uma subluxação, que é o que? A saída parcial da articulação. Luxação é quando a articulação sai totalmente do seu local de origem. Mas isso é uma situação que requer emergência? Não. Né? Com analgesia, o paciente pode aguentar alguns momentos até que seja resolvido o problema dele. Né? Uma crise média não severa de hipertensão. Tá? A dispneia, ela entra onde? Na emergência ou na urgência? Na emergência. A apneia, que é a parada respiratória, ela entra onde? Na urgência ou na emergência? Na emergência. Queimadura de segundo grau, entra na emergência ou na urgência? Na emergência. Né? Então a gente vai ter muito isso dentro daquilo que a gente pode estar falando para vocês. Então, ou seja, atuação imediata, tudo aquilo que pode aguardar, eu chamo de urgência. E eletivo? Eletivo é tudo que é agendado. Né? A própria literatura fala tratamento cirúrgico que pode aguardar a ocasião propícia. Cirurgia de hérnias, cirurgia de varizes, cirurgias, por exemplo, retirada de cálculo renal, que não é emergência às vezes, cirurgias plásticas, todas as cirurgias plásticas são cirurgias de eletivas, que são cirurgias propriamente que eu chamo de cirurgias agendada. Cirurgia agendada, ela não corre risco, eu chamo de eletivo. Ok, pessoal? Eu quero deixar essa aula de hoje para vocês. Junto com essa aula de hoje, deixaria uma atividade para vocês no portal, né, na plataforma. Pessoal, então só para a gente terminar a aula de hoje, dentro desse contexto, acho que ficou bem claro para vocês o que é uma emergência, o que é uma urgência, o que é o eletivo, né? E existem, só para a gente fechar, as finalidades da urgência, as finalidades da emergência e as finalidades do eletivo. Quando eu falo finalidade, é o objetivo da cirurgia. O objetivo da cirurgia, ela pode ser paliativo, o objetivo da cirurgia pode ser radical, o objetivo da cirurgia pode ser o quê? Reconstrutiva. Eu posso estar tentando, como médico, né, reconstruir aquilo que o paciente queira e almeja. Na literatura fala que, de acordo com a finalidade do tratamento, poderá ser classificado também a sua finalidade, além do que a gente falou que é classificado dependendo da evolução da lesão, né? Urgência, emergência e eletivo. Agora, com relação à finalidade, né, do tratamento em si, paliativo. A palavra paliativo é todo e qualquer tratamento que não apresenta expectativa de cura, né? Infelizmente, vocês, assim como eu, né, já cuidei, vocês irão cuidar, ou já estão cuidando de pessoas que a patologia não tem cura. A patologia, o tratamento dela, nós chamamos de quê? Paliativo. O que é paliativo, mais uma vez, João? É todo e qualquer tratamento que não apresenta expectativa de cura. Exemplos de doenças que não apresentam expectativa de cura. Alzheimer. Né? O Alzheimer ele tem várias fases. Né? Ele tem 5 fases do Alzheimer. Ele tem cura? Não. Qual que é o tratamento do Alzheimer? Paliativo. A pessoa morre de Alzheimer? Também não. Ela morre de doenças oportunistas que comprometem ela devido ao Alzheimer. Na verdade, o Alzheimer ele é um patógeno primário. O patógeno secundário são as complicações que o Alzheimer pode causar na pessoa. Outro exemplo de doença paliativa que não tem expectativa de cura, Parkinson. Né? A ausência de um neurotransmissor importante chamado de quê? Dopamina. A falta de dopamina no organismo, na região cerebral, que é um neurotransmissor, causa o que eu chamo de Parkinson. Né? Na verdade, o psiquiatra francês, né, Alois Parkinson, ele que descobriu a doença chamada de Parkinson. Se não me falha a memória, em 1906 que ele descobriu essa doença. E aí, gente, outras e outras doenças também que não tem cura, que o tratamento é paliativo. São chamadas de doenças autoimunodegenerativas. Dentre essas, o reumatismo não tem cura. O reumatismo, o tratamento é paliativo. As pessoas trabalham com medicações com dose de manutenção ou dose de ataque para melhorar a condição dela.
Então, são doenças que o tratamento é paliativo. O câncer, ele pode ser paliativo? Pode. Mas a sua finalidade também pode ser o quê? Curativa e radical. Uma pessoa tem câncer de mama, fez uma mastectomia, né? É uma pessoa mastectomizada, não tem mais câncer. O tratamento é eletivo, agendado, não é emergência, né? A finalidade é praticamente o quê? É radical, retirou, acabou. Não é paliativo, porque tirou, mas tem outro lugar que eu chamo de metástase. Então, na verdade, o câncer ele pode entrar também como paliativo, principalmente pacientes em fase terminal, que não tem cura, né? E sucessivamente, outras e outras doenças que a gente sabe que não tem cura. A tuberculose, né, a hanseníase, né, são doenças que o tratamento ele é curativo, ele não é paliativo. Tanto que a tuberculose tem cura, a hanseníase tem cura, né? São doenças que a gente sabe que existe tratamento específico para elas. A hanseníase, né, a tuberculose, a diabetes, né, para alguns pacientes, algumas literaturas trazem para nós que logo no início tem cura. Né? Agora, amputação de membro inferior, amputação de membro superior, quando tem, por exemplo, necrose por falta de fibroblastos, que são células responsáveis pela produção do tecido de granulação, né, existente na ferida, que é oriundo do tecido conjuntivo, se não amputar aquele membro, né, ele já passa a ser paliativo. Porque aquela infecção que está naquela lesão, por exemplo, de membro inferior, pode ir para o pulmão, pode ir para o coração, pode ir para o cérebro. Então, aquilo que era curativo, radical, amputou, tirou, ele passa a ser paliativo. O paciente não tem mais expectativa de cura. Então, o câncer, ele entraria nesse mérito aí também. O lúpus eritematoso, né, é uma doença também que não tem cura, a gente sabe disso. O lúpus é uma doença que o tratamento é paliativo. Tudo que é paliativo, mais uma vez falando, não tem cura. Não existe cura, né? Não apresenta expectativa de cura. Tem medicamento que vai trazer conforto, tem medicamento que vai trazer qualidade de vida, tem tratamento que vai trazer expectativa de vida, mas de cura não existe, tá bom, pessoal? E a gente vai falar dos radicais, que é a remoção total. Por exemplo, uma histerectomia, a gente vai falar sobre os sufixos e prefixos, que são as terminologias cirúrgicas. Né? Toda palavra terminada em histero significa útero. Ectomia, retirada. Eu vou falar isso brevemente depois para vocês. Não preocupem agora. Tá? Então, a cirurgia ela tem a finalidade de ser paliativo. Porque o médico pode chegar para a família e virar e falar assim, olha, o seu pai está com câncer no estômago, porém eu vou tirar 1/3 do estômago. Então, a cirurgia ela é o quê? Paliativa. Vai melhorar alguma coisa? Não. O seu pai, a sua tia, a sua prima está com câncer de pulmão. Nós vamos fazer uma lobectomia. Nós vamos retirar em cunha, nós vamos tirar um pedaço do pulmão. Seja 1/3, seja 1/4, seja metade. O tratamento é paliativo, porque na verdade ele está com metástase. Vai tentar minimizar o problema dele. Né? Às vezes é curativo, às vezes resolve. Ou como curativo, como radical aqui, ele tem um câncer de pulmão, no pulmão direito, no pulmão esquerdo, ele vai realizar um tratamento, um procedimento cirúrgico que eu chamo de quê? De pneumonectomia. O que é uma pneumonectomia, João? Pneumonectomia é a retirada de um pulmão. Eu posso viver com um pulmão? Posso, claro que eu posso. Agora, o problema é quando o câncer está nos 2 pulmões. O tratamento é paliativo ou é radical? Paliativo. Porque não tem expectativa de cura para esse paciente. Ele vai tratar com medicamentos para dor, ele vai tratar com medicamentos para febre, ele vai tratar para medicamentos para depressão, ele vai tratar de medicamentos que vão, às vezes, prejudicar outros órgãos, por exemplo, alguns medicamentos quimioterápicos, radioterápicos, que podem causar diarreia,
nesse paciente. Então, quando o câncer está comprometido nos dois órgãos vitais, como os pulmões, o tratamento é paliativo. Vai ter que fazer uma pneumonectomia neste caso ali? Não, gente, não vai ter que fazer. Não tem como fazer, não pode fazer, né? Senão o paciente morre. E aí, para finalizar, nós temos a reconstituição, que é o que? A parte da estética. Eu quero colocar silicone no glúteo, eu quero colocar silicone na panturrilha, porque a minha panturrilha é magra. Então, o músculo da panturrilha, chamado de gastrocnêmio, eu quero um gastrocnêmio mais firme, mais rígido e mais volumoso. Ou eu quero tirar o que eu chamo também, né, de bigode chinês, né, que é essa expressão com o passar do tempo as pessoas têm, né? A literatura é clara. Ela fala pra gente, os autores, que o bigode chinês ele é de origem genética, né? Geralmente quem tem bigode chinês é porque na família muitos têm. Herdou do bisavô, herdou da tia, herdou do avô, do pai, enfim. Eu quero aumentar os seios da face, eu quero aumentar o septo nasal, que eu chamo de septoplastia. Eu quero aumentar as minhas pálpebras, que eu chamo de blefaroplastia. Eu tenho uma pitose palpebral, eu tenho uma queda de pálpebra, né? Eu não consigo enxergar direito porque criou uma bolsa nos meus olhos, nos meus cílios, e eu não consigo enxergar. Então eu vou fazer uma reconstituição. Isso é chamado de quê? De plástico. Né, silicone no glúteo, como eu falei, silicone, né, na mama, né, lipoaspiração, por exemplo. Isso são cirurgias eletivas, são cirurgias plásticas que requer a opção de cada um, claro, a condição de cada um, claro, né, que vai trazer um bem-estar para aquela pessoa, né, que vai trazer uma qualidade na sua estima, que vai trazer uma qualidade no seu ego, que vai trazer uma qualidade no seu superego, no seu id, e a pessoa vai ficar satisfeita com aquela cirurgia que ela fez, não é isso? Depende de cada um, né? Depende de cada pessoa. Então, gente, para fechar então, a classificação do tratamento cirúrgico: urgência, emergência, eletivo. Finalidades: paliativo, radical, né? Ou o quê? Reconstrutivo, que é o plástico. Radical, como eu falei, quando retira, quando amputa, né? Tirou 1/4 da mama, tirou 1/3 da mama, né? Amputou 2 dedos, né, do membro superior direito, da mão direita, amputou 2 dedos, né, do membro superior esquerdo, né? Ou seja, o que é o terceiro quirodáctilo da mão direita. Vai ter que amputar o terceiro quirodáctilo da mão direita. Vai ter que amputar o primeiro pododáctilo do pé direito, né? Pododáctilo vem de pé, quirodáctilo vem de mão. Então, isso é o que? Tratamento que eu chamo de radical, né? Ou às vezes amputar uma mão toda, ou às vezes amputar um dedo ou uma falange toda. Perfeito? Então, hoje eu deixo essa aula para vocês. Tá? Eu sempre digo e repito, qualquer dúvida que vocês estiverem nas minhas aulas, não fiquem, mande para mim no privado, mande para mim na coletividade, tá? Se desejarem uma aula, tira dúvidas, nós vamos ter, tá? Só vocês falar para mim, né? Como eu já falei, a nossa primeira prova é dia 13 de agosto, a nossa segunda prova é dia 25/9, já está na plataforma, e eu vou postar uma atividade para vocês, para ajudar a fixar também melhor o conteúdo, para vocês entregarem na escala que já foi proposta pelo SECAP, pela coordenação pedagógica. Cada turma ela tem um dia para entregar as suas atividades, né? Então, desculpa, a turma L é toda quinta-feira. Então, ou seja, na verdade, quinta-feira que vem, vocês entregarão esta atividade no horário de 13 às 19 horas, tá, gente? Ela não vai valer ponto, mas ela precisa ser entregue na escola no horário de 13 às 19h30. Então, eu deixei aí essa aula para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Pode mandar para mim perguntas, tá? E também vão estudando, vão acompanhando as minhas aulas. Não deixe para estudar, não deixe para acompanhar na última semana, porque aí fica um pouco mais complicado, correto? Então, qualquer dúvida, tá? Conte comigo, estou à disposição e breve, se Deus quiser, estaremos todos de volta, unidos aí, para a gente terminar com êxito a formação de vocês. Muito obrigado a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal.